Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Então vamos para mais um estudo. Aula 693 pelo YouTube 322. Então a primeira parte é perguntas e respostas, a segunda parte é estudo doutrinário. Primeira pergunta, feminino, 69 anos, solteira. Professor, preciso trocar o oratório e a tabureta memorial, pois minha mãe faleceu e a antiga não tem espaço para o nome dela. Meus antepassados são do Okinawa. Devo realizar algum ritual ou queimar os objetos antigos? Posso fazer isso fora de casa, já que moro em um apartamento? Bom, assim não é tão simples assim. Nós temos que entender que dentro da lei da matéria é uma coisa, dentro da lei do espírito é outra coisa. Então, devemos lembrar que as tabuletas memoriais não é simplesmente queimar. E também não é bom queimar sem fazer todo um procedimento antes. Então, deve-se lembrar que elas foram vinculadas e antes de queimá-la deve-se desvincular, porque estão ligados ao espírito. A tabuleta está ligada à terra como mundo espiritual e o espírito do antepassado está vinculado a essa tabuleta. Queimar sem desvincular é causar problema para os antepassados, ou então para a própria família. Por exemplo, poderá futuramente ter alguém da família que sofra de vitiligo, porque vitiligo é uma enfermidade que se manifesta quando alguém morreu queimado. E se na tabuleta estiver vinculada a pessoa e for queimada sem desvincular, pode ser que os espíritos entrem nesse estado de sentir-se queimado e, consequentemente, interferir, projetar, influenciar esse estado de doença em algum descendente. Tá? Então, para que não aconteça isso, é bom desvincular. Agora, simplesmente trocar a tabuleta oratório, trocar a tabuleta memorial, não é tão simples assim, deve ter todo um procedimento e o respeito, a devoção, o carinho muito especial pelos antepassados. Um rapaz, ele estava na Seichoné, acho que eu já contei esse caso, ele saiu da Seichoné e foi para uma outra entidade. E nessa entidade, o líder, o religioso, o sacerdote, ele falou, está errado, aqui só tem que ter a tabuleta do homem, não da mulher. Então queimou a tabuleta da esposa, da antepassada da esposa, e nisso a esposa viu com os olhos espirituais choros, o pessoal reclamando, lamentando o sofrimento que estava passando pelo calor que estava sentindo. Então perguntei a ele, depois que foi feito isso, a sua vida não começou a complicar? Ele falou sim, e muito, e muito. Tanto assim que eu vim aqui procurar o senhor para voltar a Seichonoye, porque nós estamos até passando fome. Ele falou, então, volte novamente a vincular uma tabuleta, fazer uma tabuleta para os antepassados da sua esposa, peça desculpa pelo ocorrido e daqui para frente faça a leitura da suta para os antepassados todos os dias diante dessa tabuleta. E assim ele começou a melhorar. Então, por isso, não é conveniente simplesmente trocar de oratório. Também porque tem antepassado que se apega ao oratório. O oratório representa, para nós é uma simples madeira, caixinha de madeira, mas para os antepassados ali representa uma catedral, uma igreja grande, uma catedral, onde eles fazem as orações. Então, fisicamente é desse tamanho, mas isso dentro para a nossa visão dos 5 sentidos. Mas para os antepassados, ali representa um centro onde eles fazem as orações. Por isso, não é simplesmente trocar de oratório. Se for para trocar oratório, só porque falta espaço, não é recomendável. Então, eu recomendo que você leia o livro Melhore Seu Destino Orando pelos Antepassados. Tá? E também, veja que, nesse livro, o mestre Masato Taniguchi disse o seguinte, se a tabuleta estiver cheia, pode escrever no verso da tabuleta algum nome complementando o nome, não tem problema nenhum. Então, simplesmente não precisa trocar só por causa que não tem tabuleta. Use alguma tabuleta no verso, com certeza deve estar com algum espaço para poder colocar outros nomes e faça a vinculação do nome da sua mãe, ok? Pergunta número 2, 70 anos, solteira.
Conheço Seichonen há muitos anos. Faço a meditação em Shinsokan diariamente, cultuo meus antepassados. Em 2021, tive um nódulo maligno na mão esquerda. Fiz quimioterapia e depois mastectomia. Já fazia prática de perdão orientada por um preletor. Após um ano, novos exames mostraram câncer no fígado e um pouco no pulmão. Já iniciei nova quimioterapia e quero saber o que o senhor me orienta, por que o câncer volta. Bom, volta porque não foi totalmente limpo. A oração do perdão que foi feita não foi eficaz. Pode ter sido eficiente pela quantidade, mas não foi eficaz. Por que não foi eficaz? Algum nome, alguma pessoa não foi lembrada. Esse é um detalhe, por que aconteceu isso. Então veja bem, câncer no fígado significa alguém que não foi perdoado. E fígado também representa um sentimento um pouco rancoroso. Então as pessoas que têm problema no fígado precisam aprender a perdoar e aprender a rir, porque normalmente quem tem problema no fígado ri muito pouco. E também pode ser de uma pessoa, no lado psicossomático, de uma influência da pessoa que é pai ou cônjuge, ou daquele que seria o futuro cônjuge, ou seja, de um ex-namorado cujo namoro, relacionamento foi interrompido. Então, esse caso te aborreceu muito e você precisa fazer oração do perdão para um ex-namorado que você teve, o qual você guarda ainda muita mágoa, que tinha algum problema que aconteceu, a qual te deixou muito chateada. Então, essa pessoa precisa, pensando nela, você deve praticar a oração do perdão, mas não é 4 ou 5 não. No mínimo 40 vezes por dia, com muito amor e devoção, pensando nela, com o coração aberto, de eu te perdoei, você me perdoa, e sinta-se perdoada, e sinta que está perdoando. Isso na parte da manhã. E na parte da tarde, faça o agradecimento, porque quando você pega a sutra, está escrito, reconcilia-te com todas as coisas da terra. Então começa com o verbo reconciliar. Mas na mesma revelação divina, mais adiante diz, agradeça a papai, agradeça a mamãe. Então é fundamental que faça a oração do perdão e o agradecimento, porque a oração do perdão, ela é uma forma passiva de se purificar. Se purificar porque você guardou ressentimento e tem que tirar, você tem que deixar puro da mesma forma e tirar aquelas mágoas, ressentimento que você guardou, ficou segurando. Então, tira através do perdão e é uma forma passiva. E o agradecimento, o sentimento de gratidão é uma forma dinâmica, ativa, para você purificar o seu inconsciente. Então da parte da manhã, faça a oração do perdão e à tarde faça o agradecimento de 10.000 vezes por dia. Que compre um contador, mecânico ou digital e faça obrigado, 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 obrigado. Não precisa fazer na frente do oratório. Quando você estiver andando, dirigindo, vai praticando, praticando, praticando. O importante é praticar no mínimo 1h30 por dia, ok? Pergunta número 3. Não mencionou a idade, não mencionou o estado civil, nem sexo. Bom dia, preletor Heitor. Minha sobrinha de 29 anos é casada e tem uma filha de 2 anos. A menina nasceu com graves problemas cardíacos, mas foi atendida por um especialista e se recuperou bem. No entanto, ainda não pisa com toda a planta do pé direito, embora não tenha nenhum defeito físico. O pai é negro da Marinha do Rio e a mãe é branca, veterinária da clínica de Porto Alegre. Vivem entre as duas cidades. Bom, aí tem um detalhe que nós precisamos entender o seguinte. Pode ser que algum antepassado da família da mãe que não está sendo visitado os jazigos e também está sujo, ou seja, está abandonado. Há mais de 10 anos que esse túmulo não é visitado. Então precisa visitar todos os antepassados por parte do pai, da mãe no caso, da sobrinha e do marido também. Tem que ser visitado levando balde, detergente, vassoura, lava a superfície, joga bastante água, acenda a vela e coloque flores, de preferência natural. E em casa, não leia a sutra no cemitério, leia em casa para os antepassados. Seria bom
que o marido também fizesse lá na casa onde ele mora. Então, já que estão morando em casas separadas, diferentes, em cidades diferentes, então ela faz na casa dela e ele faz onde ele mora. Então, todo dia, os dois fazendo oração para os antepassados. O mesmo Sataniguti explica sobre a planta que o solo representa a Deus e as pernas, os pais antepassados. Se a parte inferior da perna tem algum problema a ponto de, como a sola do pé ressecada, esse problema de não pisar na sola, a planta do pé não pisar totalmente no chão, é porque o solo que representa a Deus não está vivificando os antepassados por negligência nossa. Não é culpa dos antepassados. O antepassado, então, como tem problema o caso que eu já citei também, de pessoas que têm a pele, a planta do pé toda ressecada, que até sangrava. Isso aconteceu com uma senhora de Porto Alegre. Aí eu falei para ela, a senhora não está dando amor total para os antepassados. Quando fala antepassado, são duas vertentes. A parte física, que é cuidar dos túmulos, e a parte doutrinária, que é ler a verdade para os antepassados em casa, ok? A Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade. Então, é importante que, mesmo que estejam em algum lugar, por exemplo, o mestre Sataniguti explica que os pais, as pernas representam pais antepassados. Então, a parte inferior, então tem alguns casos que algum antepassado da família da mãe da menina que não está sendo visitado, tá? Talvez esteja em um lugar muito distante. Creio que faz mais de 10 anos que esse túmulo não é visitado. Às vezes, pode ser de alguma tia, de algum tio da mãe da menina que não está sendo visitado. Então, pode ser que tenha aqui alguma cidade distante e que mudou de cidade, ou então essa pessoa mudou para outra cidade e esse túmulo não está sendo visitado. Então, em casa, ler a Sutra Sagrada para os 4 antepassados, por parte do pai, que é do Rio de Janeiro, da mãe, que é do Rio de Janeiro, do sogro e da sogra, que são lá do Rio Grande do Sul. Então, diariamente, ler a Sutra Sagrada, coloca um copo d'água, isso é muito importante, porque esse detalhe que é fundamental também, existe também a necessidade de, quando fizer a Sutra para os antepassados, fazer o Pai Nosso, uns 2, 3 Pai Nosso, antes da Sutra Sagrada. E explicar que as filosofias de Seichonoye, ela não é sectária, ela não é vínculo, ela não veio do budismo, nem do cristianismo, nem do shintoísmo, nem do espiritismo, ela começou por inspiração divina que o mestre Masato Taniguchi passou a receber. Então, e por isso que é importante fazer oração Pai Nosso, porque tem algumas pessoas que têm certa preconceito religioso, então não aceita outra religião. E uma coisa que fica muito forte no inconsciente de todas as pessoas. Por isso que isso não se pode culpar, porque é muito comum os cristãos não aceitarem o muçulmano não aceitar o cristão, e vice-versa. Então, para quebrar essa barreira, porque isso no mundo espiritual, de um nível certo nível para baixo. No mundo espiritual bem elevado, não existe esse sectarismo, não aceitar o outro. São aquelas pessoas que transcenderam esse sectarismo. Então, no espírito baixo, que estão ainda no segundo nível, eles ficam brigando entre si, não, minha religião é melhor que a sua, não sei. Então, na verdade, Deus é um só. A forma de transmitir é diferente, porque Buda veio 500 anos antes de Cristo. Cristo veio e explicou, por isso que ele falou, eu não vim para destruir, eu vim para completar as leis. Porque decorridos 500 anos, é natural que a religião fique apenas na formalidade, esqueçam da parte doutrinária. Então, Cristo veio e disse o seguinte, para não pensar que eu vim aqui para destruir as leis religiosas do momento, não, eu vim para completar. Então, da mesma forma, a Seichonoye veio para completar, não é que estejam falhas aquilo que Buda ensinou, que Cristo ensinou, não. O que acontece é, com o decorrer do tempo, surgem novas palavras e algumas palavras caem em desuso, viram antiquadas, que não são utilizadas mais,
E por isso que é importante vir um novo ensinamento e Deus manda um novo líder, um anjo que vem para a terra, por isso que veio Cristo, depois Buda, veio o mestre Masatani e muitos outros iluminados para transmitir na linguagem atual a verdade. Então essa verdade, quando é entendida na íntegra, no âmago, na essência, essa pessoa, esse espírito se liberta e passa a ver a luz. Então, aquele caso que eu contei que aconteceu em Portugal, de uma senhora que, depois da palestra que eu fiz em Lisboa, isso aconteceu há mais de 20 anos. Aí ela veio falar comigo, então ela disse, olha, o que o senhor falou me tocou muito forte, que tanto assim, eu estou até abalado um pouco emocionalmente sobre o que o senhor falou. Posso conversar com o senhor agora? Eu falei, bom, agora pode, que já terminou a palestra. Então ela mencionou que os pais, quando ela tinha 3 anos de idade, os pais se separaram, o pai foi para Angola, que é a província portuguesa, e ela ficou em Portugal com a mãe, que era com a mãe. A mãe sempre xingava a filha de vagabunda, sem vergonha, prostituta, vagabunda, sem vergonha, prostituta, e ela cresceu nesse ambiente, sempre recebendo essas críticas, essas palavras. Aí depois ela casou 3 vezes, 3 casamentos fracassados, e uma tristeza muito forte na expressão dela, tanto assim que ela tinha minha idade e aparentar o dobro da idade. Eu tinha na época 40 anos e ela talvez fosse um ano, 2 anos mais nova, mas a fisionomia, a expressão facial de bem envelhecida, muitas rugas. Aí eu falei, tudo que a sua mãe falou não é verdade, a verdade eu vou te falar agora. Aí eu falei, feche os olhos e repita o que eu vou dizer para que possa sentir emocionalmente as palavras da verdade. Eu sou filha de Deus. Eu falei, repita por sílaba, eu sou filha de Deus. Mas é verdade o que eu estou falando? Eu falei, claro que é. Você não acredita em Cristo? Sim, acredito, eu sou católico, apostólico romano. Então, qual a oração que Cristo ensinou? Não foi Pai Nosso que está no céu? Nosso Pai Deus. Cristo não falou Pai de Jesus, falou Pai Nosso. Então, todos nós somos filhos de Deus. Então, a senhora também é filha de Deus. Eu sou filha de Deus, claro que é. Agora, repete, eu sou filha de Deus. Eu sou filha de Deus, falava com emoção bem forte, só amava. Imagina, uma pessoa com 40 anos de idade, nunca pensou que é filha de Deus, nunca ouviu falar que é filha de Deus, nunca foi elogiada, só criticada. Então, pai, sou amável, sou harmoniosa, sou bondosa, sou compreensiva, sou alegre, sou feliz. Repetiu 5 vezes essa frase. Quando repetiu, aí na primeira vez foi aquela dificuldade, a segunda vez já começou a acelerar, quando repetiu a 5ª vez, aí então eu olhei para o rosto dela e disse, a senhora tem um espelho na sua bolsa? Falou, não, por quê? Porque quero que a senhora veja como é que está o seu rosto agora. Por quê? O que aconteceu? O seu rosto é totalmente diferente. A senhora veio com o rosto cheio de rugas, agora as rugas sumiram. E o seu olho direito que estava com hemorragia, estava até vermelho, está branquinho agora. Então, saindo daqui, procura um espelho. Para não pensar que eu estou fazendo jogo de palavras, que eu estou inventando história, veja com seus próprios olhos como é que está o seu rosto agora. Se não encontrar espelho, fique do lado de um carro e olhe no retrovisor do carro para ver como é que está o seu rosto agora. E por que aconteceu essa transformação em menos de 5 minutos? Cristo disse, a verdade liberta, a verdade liberta. A verdade é que nós somos filhos de Deus. Mas ela entendeu, gravou, aprendeu que somos filhos de Adão e descendente de Adão e Eva, e que Adão e Eva foi expulso do paraíso, e que a cobra enganou, a serpente enganou a Eva. Aí você começa a analisar. Serpente não fala, e se Adão e Eva existiu, que raça que eles eram? E só se está no paraíso somente Adão e Eva, como é que foi se multiplicando? Então, Caim casou com alguém. E de onde estava essa pessoa? Não é? Então, esses detalhes que devemos entender que é simbologia a explicação sobre Adão e Eva. Essa simbologia de que se o ser humano ficar muito materialista, esquecer da verdade que é filho de Deus, da sua essência, da sua natureza divina, as coisas não vão para frente. Isso equivale a uma pessoa que tem um carro que é movido a diesel, você colocar álcool no carro para economizar, aí o carro também não vai andar. Da mesma forma, nós somos filhos de Deus, então nós temos que viver como filho de Deus.
digno de filhos de Deus. O cachorro vive como cachorro, o gato vive como gato e o filho de Deus tem que viver como Deus. Então não é simplesmente ficar o dia inteiro rezando, mas praticar a verdade. Então, por isso que em casa ler a Sutra Sagrada para os antepassados. E sobre esse caso que você mencionou, tá? Talvez descobrindo quem foi, ler a Sutra 21 dias. E pesquisar na família, se alguém morreu com problema cardíaco, na família do pai ou da família da mãe. E descobrindo quem foi, fazer a Sutra 21 dias para essa pessoa. Pergunta número 4. Feminino, 56 anos, Estado Civil, não mencionou. Gostaria uma orientação do meu filho de 20 anos que ainda não escolheu a sua carreira. Ele é amoroso, educado e responsável, mas não gosta de estudar. Concluiu o ensino médio, iniciou a psicologia e desistiu no 3º período. Faz um curso online de roteiro há 14 meses, mas seu maior interesse é jogar videogame, passando quase todo o tempo no quarto e saindo raramente e apenas para se encontrar com os amigos dos jogos. Bom, esse comportamento diz duas coisas. Aborto. Você fez aborto? O pai dele, antes de casar com você, ele teve algum aborto com alguma ex-namorada? Pode ser que teve, tá? Ou então, outro detalhe, quando a mulher fica grávida, e no momento que ela fica grávida, ela não fica muito revoltada, mas eu não queria gravidez, não queria gravidez, não queria gravidez. Isso foi ressentido pelo filho, sentiu toda essa rejeição, não sentindo amado. Então, o comportamento dele, ficar muito preso a jogos e não querer estudar, isso é muito comum. Então, leia o livro Pela Paz dos Anjinhos e dê para o seu marido também, o marido ou o pai dele, ler o livro Pela Paz dos Anjinhos. Se vocês não estão juntos, por isso que é importantíssimo mencionar idade, sexo e estado civil. Quando falta algum dos itens, muitas vezes fica meio falho na explicação que eu vou dar. Então, estado civil é importante. Se você vive separado, vive em outra casa, do pai dele, dê para ele o livro Pela Paz dos Anjinhos. E ele não fique perguntando, não convém, porque às vezes é mexer na ferida da pessoa. Você teve aborto com a ex-namorada? Muitas pessoas não gostam que toque no assunto. Então, dê para ele o livro Pela Paz dos Anjinhos e depois diga para ele comentar alguma coisa sobre o que ele leu lá. Aí ele vai confessar, caso ele tenha obtido o aborto e está guardando sentimento de culpa, ou mandou abortar a ex-namorada, então ele vai confessar. Aí, então você tem que orientá-lo para que possa dar o nome unissexo, que você não sabe o sexo, e durante 21 dias evocar esse filho ou a filha, dar um nome que serve tanto para o homem como para a mulher, pedindo perdão, e coloque uma madeira e um copo d'água, e doces também. Aí peça perdão pelo que aconteceu, faz a oração do perdão 30 vezes para o filho ou filha, e depois lê a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Ok? A madeira troca todos os dias porque pode azedar. E quando ficou, outro detalhe, quando você ficou grávida dele, qual foi a sua reação? Não ficou feliz? Não ficou feliz? Não queria gravidez? Então recomendo que leia o livro Educação do Renascimento e pratique o que está no livro Educação do Renascimento. Pratique a oração do perdão, voltando para a época que ficou grávida. Aí não é, eu já superei isso, não pode consultar o consciente pensando que já superou tudo isso. O importante é que o subconsciente, o nosso inconsciente, guarda muitas coisas que o consciente esqueceu. Então, leia a Educação do Renascimento e pratique exatamente o que está ensinando o livro. Okay? Pergunta número 5. Masculino, idade não mencionou, casado. Moro no Rio de Janeiro, tenho um filho de 20 anos, talentoso no futebol de salão. Ele jogou em vários times renomados. No Rio, depois foi para Joinville, Toledo, São Paulo e recentemente foi para a França. Porém, apesar de sempre começar bem, acaba perdendo o estímulo. Em 2024, teve uma crise de ansiedade e agora voltou a apresentar os mesmos sintomas, além de sentir muita falta da família. Eu e a mãe sempre apoiamos e falamos com ele todos os dias. Peço orientação para ajudá-lo a seguir o seu caminho. Bom, dê para ele o livro Dinamize Sua Capacidade e diga para ele ler no mínimo 5 vezes. Eu li mais de 50 vezes esse livro. E para gravar bem
aquele dinamismo e não perder o ânimo, não perder a peteca, não deixar a peteca cair, tá? Então, lê esse livro de Dinamismo e Capacidade. E depois que ele estiver lendo, dê um segundo livro, Oração tem força, oração tem poder. E diga para ele ler o capítulo 4, 10 vezes o capítulo 4. Aí está o que é fundamental para ele seguir a carreira para frente. Então, ali no capítulo 4, eu menciono sobre Émile Coué, sobre aquilo que Émile Coué descobriu, que o verbo imaginar é mais forte do que a vontade. Então, ele tem que imaginar que já está conseguindo êxito, mas não é só um dia, não. Todos os dias acordar imaginando que está tendo êxito, e sentir que ele merece isso, que está tendo êxito muito grande, está sendo um profissional maravilhoso e está sendo muito êxito em tudo que ele faz. Agora, vocês pais, é importante também, não é só deixar para o filho imaginar, os pais também é importante que imaginem essa mesma cena de que ele está vencendo na vida, está vencendo no futebol e ele está hoje muito conhecido e jogando muito bem. Então, imaginar, os pais a mesma coisa que o filho, imaginar que está tendo muito êxito, muito sucesso, e sucesso não no sentido de satisfazer o ego, mas no sentido de proporcionar alegria para aqueles que vão assistir ao jogo de futebol. Então, fazer uma jogada bonita, isso alegra também para quem está assistindo. Então, jamais pensar que está dando errado. Só repetir êxito, sucesso. Muito obrigado. 24 horas por dia pensar sucesso, êxito. Muito obrigado. Meu filho está tendo êxito, sucesso. Eu lembrei agora um caso de uma senhora que lembra do feijão que eu falava, ainda falo, né, para colocar um quilo de feijão sobre a mesa e passar grão por grão agradecendo a pessoa com quem está muito magoada. Aí uma senhora, vendo que o filho estava desempregado, pôs um quilo de feijão sobre a mesa e começou a falar, meu filho está empregado, passando grão por grão do lado, falando, meu filho está empregado. 2 dias depois o filho arrumou um emprego maravilhoso. De tanto a mãe repetir que já está empregado. Isso que é oração que deve ser feito. Por isso que é importante repetir. Então, faça a mesma coisa. Nosso filho está com muito êxito. Ou passa feijão, ou faça com o contador, de forma que discipline a prática de pensar positivamente. Não pense negativamente, nem imagine coisa negativa. Só pense no sucesso, êxito. E os pais devem também ler a Sutra para os Antepassados todos os dias. Chuva de néctar de manhã e palavra do anjo à noite, ok? E é bom também fazer a forma humana para o filho. Pergunta número 6, idade, sexo, estado civil, não foi mencionado nada. Gostaria de saber o que fazer quanto às dores nos joelhos. Pare de criticar. Ah, mas eu não critico. Não é só verbalmente, nem em pensamento deve criticar. Você precisa perder essa mania de criticar, de julgar e ficar criticando. Para de criticar, porque todas as pessoas que eu falei isso, na palestra vieram muitas pessoas me agradecer que as dores no joelho sararam quando pararam de criticar. Veja o lado bom. Por que ficar vendo defeito no outro e por que ficar segurando o problema do defeito das outras pessoas? Esse problema de criticar é que dá dor no joelho, dor nas articulações, nas articulações do dedo, do braço, no joelho, tudo que tem a dobra vai doer por causa do relacionamento que não está bom. O mestre fala, do cotovelo para cá é você, do cotovelo para lá é outra pessoa. Onde está a junção do cotovelo das duas partes, dói porque não está tendo harmonia. Só crítica, que é um pensamento de agressividade. Pergunta número 7. Idade, sexo e estado civil não foi mencionado. Mestre Masato Taniguchi diz que existem espíritos baixos que podem interferir em nossas vidas. Eles estão em toda parte. Eu me pergunto como saber se ao fazer oração para os antepassados, esse espírito não permanece no meu lar, já que buscam a luz e a oração é luz. Bom, seu pensamento não está correto não, porque onde se lê a sutra, fica aquela luz forte, isso quem disse foi uma pessoa que tem clarividência, ele disse, vocês da Seichuan, quando vocês leem a sutra, fica uma coisa clara no ambiente que vocês estão lendo a sutra, porque é luz, é Deus está presente. Então, por isso que não tenho que ter medo não.
Se eles não forem evocados, eles não vão chegar perto, porque os antepassados vão te proteger. Não tem nada a pensar que pode vir espírito baixo, não. Se vocês tiverem harmonia com tudo e com todos, não vão chegar a espírito baixo. Por isso que leia a revelação divina e pratique a revelação divina da grande harmonia. Reconcilia-te com todas as coisas da terra. Se reconciliar com todas as pessoas e coisas da terra, tudo será teu amigo. Se for ferido por algo, vítima de alguma coisa, é porque não está em harmonia. Então, se for vítima de alguma coisa, mesmo atingido por espírito baixo, é a prova que não está em harmonia com tudo e com todos. Então, mantenha estado espiritual de harmonia com todas as pessoas. Aprenda a perdoar todas as pessoas. E leia a Sutra Sagrada, chuva de néctar de manhã e palavras do anjo à noite. E faça oração. Quando se dá antepassado, não é somente ler a Sutra, não. Antepassar a parte física, visitar o jazigo, deixar limpo e à tarde, em casa, ler a Sutra para os antepassados. Tá? De manhã, chuva de néctar, à noite, palavra do anjo. Ok? Muito obrigado. Fim da primeira parte. Renascer é despertar a vida em sua plenitude. Renascer é mais do que recomeçar, é despertar para o potencial latente que existe dentro de você e gerar um novo olhar, uma nova perspectiva para a sua própria vida. Seminário do Renascimento, nas academias de treinamento espiritual da Seiichi Noye, nos dias 6 e 7 de dezembro. Venha renascer conosco! Vamos começar a parte 2. Então, para quem deseja fazer pergunta, não escreva no chat, escreva no e-mail estudo a verdade da vida tudo junto, @sni.br e faça a pergunta por esse e-mail. Mas não escreva aquela pergunta que tem 4, 5 páginas que depois para a pessoa resumir fica muito difícil. Então, faça de uma forma bem simples, objetivamente o que é, porque não esqueça de mencionar a idade, estado civil e sexo, ok? Isso é fundamental. Isso para quem quiser formular a pergunta. Mas caso alguém necessite de uma orientação pessoal, então basta ir na sede central todos os dias, de domingo na parte da manhã, aí a pessoa, o pretor que estiver lá de plantão vai atendê-la, ok? Agora, caso necessita, especialmente comigo, então precisa agendar, porque tem muitas pessoas que querem, acabam formando aquela fila, então tem que dar prioridade para aqueles que chegam primeiro. Agendar por telefone. Operadora 11, telefone 5014-2258. Operadora 11, 5014-2258. Então vamos para os tradicionais abraços. Ilhéus, Bahia, Elinei Silva Melo. São José dos Campos, Alda Monteiro Barbosa. Rondônia, Porto Velho, Fabiana Carmo. Araraquara, Valderez Minguim. SP Penha, palmeirense, Gerson Vedolim. Parabéns, Gerson, um abraço. Peu Augusto, Glória, não entendi, não sei se é Glória, o nome é Peu Augusto, alguma coisa assim. Maribel, e não mencionou a cidade. Maribel Salvatore, também esqueceu de mencionar a cidade. Rosane God, Rosane Deus, é Deus, né? God é Deus, não mencionou a cidade. De Portugal, Valdemir da Hora, o veterano Valdemir da Hora, um abraço. Ivana Silva, não mencionou a cidade. Tânia Garitano, não mencionou a cidade. Daniel Filho, não mencionou a cidade. MS Coxinho, apareceu um que mencionou a cidade. Raimundo Lopes, um abraço, Raimundo. Lição de casa para todos que estão assistindo. Repitam, não vou esquecer de mencionar a cidade que eu moro. Não vou me esquecer de mencionar a cidade que eu moro quando mencionar a mensagem, tá? Então vamos para a verdade 1, página 155, segundo parágrafo. A natureza
faz germinar ervas daninhas, mas também faz que germine lindas flores, arroz, trigo, etc. Se deixarmos um terreno abandonado, sem cuidado nenhum, nascerão mais ervas daninhas. Portanto, se não tomarmos cuidado com os pensamentos da nossa mente, pensando ou falando coisas irrefletidamente, tudo que bem nos convier, colheremos apenas coisas imprestáveis. Devemos então fazer o possível para pensar apenas em coisas boas. Então, deu para entender? Então vou reler. A natureza faz germinar ervas daninhas, mas também faz com que germine lindas flores, arroz e trigo. Se deixarmos o terreno abandonado, sem cuidado nenhum, nascerão mais ervas daninhas. Portanto, se não tomarmos cuidado com os pensamentos da nossa mente, pensando ou falando irrefletidamente, tudo que bem nos convier, colheremos apenas coisas imprestáveis. Devemos, então, fazer o possível para pensarmos apenas em coisas boas. Aqui diz abandonar. Abandonar é esquecer das práticas. Normas fundamentais dos praticantes Seichonen. Primeiro, agradecer a todos os coisas da terra. Segundo, conservar sempre o sentimento natural. Terceiro, manifestar o amor em todos os atos. Quarto, anular o ego, né? Ver a parte positiva das pessoas, coisas e fatos. Então, todos esses detalhes é para praticar diariamente. E também, não esquecer dos preceitos da família Seichonen. Aquele preceito da família Seichonen que nós já fizemos algumas vezes aqui, aí voltaremos qualquer dia a repetir aqueles preceitos. Então, pensar naquilo que você quer, não pensar naquilo que você não quer. E no parágrafo seguinte, o motivo de eu falar sempre, não assista, o parágrafo seguinte diz o seguinte, não pensar, não assista programas policiais, noticiário de assalto, essas coisas de roubo, assassinatos. Tem gente que gosta somente de ver esse tipo de noticiário. Isso você vai gravando, e você vai ficar traumatizado pensando que alguém está acontecendo, querendo te assaltar, querendo fazer alguma coisa assim. Porque só fica pensando nisso. Ontem, à noite, depois que eu fiz umas tarefas, aí liguei no YouTube e tinha um vídeo feito por amador da pessoa que pregava susto na pessoa. Então, eu chegava perto, a pessoa levantava a mão com medo de ser assaltado. Mas ele virava assim para abrir a porta da casa. Eu falei, mas eu moro aqui. Desculpa. Então, a pessoa já estava traumatizada, a pessoa que até pulava com medo de ser assaltado, imaginando um assalto, de tanto que assiste coisas de programa de assalto, coisa de pessoa roubando. Então, não fique pensando nisso que acaba se materializando, ok? Verdade 1, página 156. Último texto, diz o seguinte, mesmo que você esteja correto, não é bom ficar zangado. Mesmo que você esteja correto, não é bom ficar zangado. Mesmo que o outro esteja errado, você não deve sustentar sentimentos negativos, nem proferir más palavras. Pode haver quem pense, estou correto e é natural que fique zangado. Mas, por mais correto que você esteja, por mais malvado que o outro seja, se suscitar sentimento de ira, reunir-se-ão ao seu redor ondas destrutivas, atraindo naturalmente acontecimentos infelizes, porque a ira é um desejo de acabar com o outro e emite ondas mentais destrutivas. Aí eu lembrei de um fato que aconteceu nos Estados Unidos. Uma menina de 3 anos de idade começou a deixar o pai nervoso com algumas brincadeiras que ele não gostou. Aí ele se levantou, foi de encontro à filha, mas tropeçou e aconteceu um acidente, ele se machucou e acabou morrendo. Porque ele levantou com ódio, com ira. Então, mesmo que a criança de 3 anos de idade está brincando, é importante ter paciência e deixar para lá. Ele está brincando. A pessoa que brinca com o outro, porque gosta do outro. Ninguém vai brincar com uma pessoa que não gosta. Né? Ninguém vai brincar com uma pessoa que não gosta. Vai brincar com a pessoa que gosta. Com a pessoa que ele se sente bem. Então, da mesma forma, a pessoa que está dando bronca é porque gosta de você.
Ninguém vai perder tempo em dar bronca com a pessoa que ele não gosta. Então, só dá bronca a pessoa que gosta, que quer ver a pessoa corrigir aquele defeito e seguir avante. Mas nós devemos procurar não criticar, mas usar o mesmo objetivo, que é fazer com que a pessoa entenda, mas não fique criticando asperamente. Fale dando volta, dando exemplo, alguma coisa assim, para a pessoa entender que o caso é com ele. Aí ele vai começar a entender. Quando você fala muito bruscamente, a pessoa repele aquela fala um tanto agressiva e acaba não ouvindo. Então, procurar agir dessa forma mais sábia, ok? Então, aqui, resumindo não, lendo página 156. E por mais que o outro seja malvado, se suscitar sentimento de ira, reunir-se ao seu redor ondas destrutivas, pela semelhança da sua vibração mental. Você está com sentimento destrutivo, você vai atrair situação destrutiva. Então, tudo é projeção da mente. A pessoa também que sempre está batendo o carro, é porque ele está sempre em choque emocional com alguém, está sempre mentalmente brigando com alguém. Então, por exemplo, não está em harmonia em casa, pega o carro, vai trabalhar, aí ele bate o carro, porque está mentalmente batendo com a esposa, com o cônjuge, ou com a esposa, ou o marido. Então, esse sentimento de conflito, de atrito, se materializa. Por isso que as pessoas que estão sempre batendo o carro, procure verificar se não pode melhorar o relacionamento em casa. Mais harmonia, sorrir mais, elogiar mais e não ficar criticando muito em casa. Dar mais amor, atenção e fazer com que o lar seja um lar alegre, harmonioso. Objetivamente, essa meta que cada um deve colocar. Então, por isso, ao acordar, eu faço isso. Faço a oração antepassado, as sutras para os antepassados, e depois eu faço o agradecimento para minha esposa. 200, muito obrigado. Isso é bom para ela, é bom para mim também. Então fica aquele agradecimento, aquele sentimento de gratidão. Isso ajuda muito na harmonia familiar, ok? Dou a receita para todo mundo fazer isso, ok? Então vamos para Verdade 1, página 157. Diz: ao acordar pela manhã, pense em coisas boas. Pense em coisas boas. Você acordou, ao invés de pensando como que vai ser o dia, onde está o horóscopo da vida? Horóscopo, onde é que está? O signo, tal. Pensando que isso vai direcionar a sorte ou não, e que aquilo vai mudar a sua vida, não. Não adianta ler horóscopo se você não vive em harmonia em casa, você não vive em harmonia no trabalho, se você está sempre brigando mentalmente com todas as pessoas. Então não adianta ler o horóscopo. Então pense o seguinte: ao acordar, pense em coisas boas, somente em coisas boas. Portanto, se você deseja atrair coisas boas ao seu destino, é necessário procurar ter sempre pensamentos bons, bondosos, repletos de amor. Ter sempre pensamentos bons, bondosos e repletos de amor. Se tiver bons pensamentos, especialmente no início do dia e na hora que desperta pela manhã, conseguirá viver dia feliz, com muita felicidade. Por isso, reunir-se-ão apenas coisas boas ao seu redor. Logo, ao despertar, pronunciar 20 vezes: eu sou filho de Deus, eu amo todas as pessoas pessoas me amam. Só fatos bons me acontecem. Eu sou filho de Deus, eu amo todas as pessoas e todas as pessoas me amam. Somente coisas boas virão, somente coisas boas virão. Repita 20 vezes. Eu sou filho de Deus, eu amo todas as pessoas e todas as pessoas me amam. Somente coisas boas virão, somente coisas boas virão. Repita 20 vezes. Ao invés de ficar acordar, já brigar, discutir e sair emburrado de casa, já é um caminho errado. Quando acontece isso, a pessoa pode atrair sempre coisas negativas, coisas que causam choques. Então, de repente, leva a bronca do chefe. Ou então, é afastado por algum motivo, alguma doença que começou a manifestar. Então, em casa, chega no trabalho, mentalmente fica brigando com os colegas, com o seu chefe. Aí a coisa não vai dar certo. Se você viver harmonia em casa, viver harmonia no trabalho, já vai saindo de casa,
já vai agradecendo as pessoas com quem você trabalha. Fulano, obrigado, 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 obrigado. Enquanto está andando, quando está dirigindo, Ciclano, muito obrigado, 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 obrigado. Beltramo, obrigado, muito obrigado, 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 obrigado. Seu chefe, obrigado, obrigado, obrigado. Experimente agradecer no mínimo 20 vezes por cada um 20 vezes, no mínimo. Você vai ver que o ambiente no trabalho vai ser muito bom, vai melhorar muito, graças ao pensamento de você praticar um ensinamento. Vamos adiante. Verdade 1, capítulo 11, página 159. 159. Amando o outro, você também será amado. Amando o outro, você também será amado. E no segundo parágrafo diz o seguinte: amor circula, o amor circula, o amor circula. Se dermos amor ao outro, ele volta para nós. Você está num parque de diversão. Aí você está naquele cavalinho lá que fica dando volta, né? Você está aqui, o amor circula. Se você começar a plantar amor, você vai colher quando voltar para cá. Você plantou amor aqui, quando chegar aqui outra vez, você vai colher amor. Então, da mesma forma, se dermos amor ao outro, o amor volta a nós. Então, pense, por isso que amizade, o mestre fala, é muito precioso ter boas amizades. E para conquistar amizade, não é rezar que venham bons amigos, mas que você faça algum benefício para o outro, para um colega. Esse colega vai se aproximar mais de você e você vai ser um grande amigo da pessoa. Mas primeiro faça para a pessoa alguma coisa boa. Faça alguma coisa boa. Então você, por exemplo, vai comprar um doce, eu trabalho com 4 pessoas, compra 4 doces. Aí chega outro, bom pessoal, põe a mesa de cada um e entrega um para cada colega. Aparentemente você pode pensar, mas ninguém faz isso por mim, mas que seja você o primeiro a fazer. Então, cada dia do mês, depois estabelece uma regra. Cada dia do mês é um que vai fazer isso, vai comprar um doce para cada colega. Tá? E estabelece o valor do doce. Por exemplo, não é deixar aberto. Se for deixar aberto, vai criar um problema, porque muita pessoa vai querer comprar um presente, um doce caro, um doce importado. Então, para não acontecer isso, é uma simbologia para que um pense no outro e compre um bolo, ok? Quem diz, sou feliz porque sou amado, com certeza é uma pessoa que ama os demais e é gentil com todos. Quem diz, sou infeliz porque ninguém me ama, é certamente uma pessoa que não é gentil com os demais e não ama ninguém. Então, aí que está o detalhe. A pessoa pode não falar, mas mentalmente está brigando com os colegas, mentalmente brigando com o chefe. A pessoa não fala, mas as pessoas captam e não conseguem se aproximar dessa pessoa. E esse é o detalhe, que essas pessoas têm poucos amigos, pela cara que não é agradável, pela vibração mental que não é agradável. Então ninguém chega perto dessa pessoa. Uma pessoa que é muito crítica, as pessoas se afastam. Eu lembro, na época do ginásio, eu era assim. Então eu tinha poucos amigos, pouquíssimos amigos. Aí eu notei que meu irmão, que estava em outra classe, ele tinha muitos amigos, mas porque ele era simpático, agradável. Aí eu pensei, o problema está em mim, não está no outro. Eu que estou sempre criticando, todas as pessoas que eu vejo, todas as pessoas que são, achando que todo mundo está com defeito, com problema, ninguém presta, só tinha esse pensamento. Então mudei e falei, não, ver o lado bom de todas as pessoas, coisas e faço. Saber ouvir é importante, saber dar atenção, ser atencioso com todas as pessoas, e de vez em quando, vamos tomar um café, vamos lá, paga um café para a pessoa. E sempre sorrir quando alguém fala com você, se fizer uma brincadeira, sorrir e leva da esportiva. Se o seu time perdeu e vê um colega, seu time não presta mesmo, é fraquinho, né? Dá risada, tá bom, mas um dia vai ficar bom. Aí quando o seu time ganhar, não devolva não. Fala, cara, tudo bem, eu estou feliz, viu? Estou feliz. Estou feliz porque o meu time ganhou. Não fale que o time perdeu. Não precisa devolver o deboche que ele fez quando o seu time perdeu. Apenas
fique calado, assim ele vai também respeitar o seu sentimento. Se a pessoa está triste porque o time perdeu, além disso, vem algum colega tirar uma casquinha da pessoa, mas você troca de time. Então, isso daí aborrece a pessoa. Então, faça com que a pessoa fique feliz. E se você ganhar um distintivo do time do seu colega, dê para ele, já que não é seu time, dê para ele esse emblema, tá? Então, isso daí são detalhes, pequenas coisas que vão fazendo você ser conquistado e ser conquistador de boas amizades e também ser bem querido por todos. Eu já contei esse caso, mas nunca é demais repetir. Mencionaram que foi Andrew Carnegie, aquele que foi o homem mais rico do mundo. Ele é irlandês, ele era garotinho quando os pais mudaram para os Estados Unidos, mas ele, muito pobre, o primeiro trabalho que ele fazia era colher os carretéis das fábricas de tecelagem e depois vender esses carretéis que eram jogados fora. Então foi o primeiro trabalho que ele teve ganhando dinheiro. Mas daí para frente ele começou sempre pensando, criando coisas, se dedicando, trabalhando, até que se tornou o homem mais rico dos Estados Unidos, o homem mais rico do mundo. Bom, depois de 20 anos de formado, ele foi procurar verificar como que estavam os colegas da faculdade que ele frequentou. Ele notou que o melhor aluno, aquele que estava melhor colocado, melhor financeiramente, não era aquele que foi o melhor aluno da escola, mas aquele que era mais amigo de todas as pessoas. E como que estava aquele que era o melhor aluno? Era funcionário desse amigo. Mas essa pessoa que estava bem sucedido era o mais atencioso, era o mais simpático, sempre prestativo com os colegas. Então, quando precisava de alguma coisa, ele estava lá pronto para ajudar. Então, é esse daí que conseguiu grandes êxitos. E o melhor aluno da faculdade não ficou melhor, porque ele tinha conhecimento teórico, mas não conseguia ser na prática simpático, agradável, prestativo. Simpático, agradável e prestativo. Aquele que era simpático, agradável e prestativo, esse conseguiu grandes êxitos. Então, por que não ser simpático, agradável e prestativo? Dê, vai receber. Dê que você vai receber. Dê amor, dê atenção, carinho, seja prestativo e que você vai receber. No livro Saúde e Prosperidade, o mestre conta o caso do senhor Glenn Clark e também da prima do Glenn Clark. E então, a prima dele, quando era criança, Glenn Clark falou assim: quando eu crescer, pretendo ser escritor. E a prima falou assim: eu quero casar com um homem rico, eu vou querer casar com um homem rico. Eles tinham 4 anos, 5 anos de idade. Bom, o tempo passou, aí o Glenn Clark, uma mulher mandou uma dúvida, uma pergunta, ele respondeu, que ele tinha um cantinho, um quadro, uma pergunta no jornal, ele respondeu a pergunta. Mas ele deu uma pergunta, assim, uma resposta muito completa, muito incentivada, muito prestativa, que a mulher que recebeu a pergunta falou: Sr. Clark, permita que seja publicado a sua resposta numa revista, porque muitas pessoas, seria bom que todas as pessoas ouvissem, lessem a sua pergunta, a sua resposta para aprender. Aí o Glenn Clark falou: sim, pode sim. E foi publicado uma revista. Publicou numa revista muito famosa, tipo Seleção e Heredidade, há 50 anos atrás, que era uma das revistas mais lidas no mundo, né? Aí, depois disso, o próprio da empresa que produzia essa revista falou: olha, receberam muitas e muitas cartas com a sua resposta. Estão pedindo para o senhor fazer um artigo toda semana, escrever um artigo. Aí ele aceitou e tornou-se um escritor. E a prima dele, estava na faculdade, aí de repente veio uma ventania muito forte, e um rapaz que estava do lado dela, ele
ficou assim, um tanto assim com a dificuldade, porque entrou um grãozinho de areia no olho dela, no olho dele. Era muito prestativa, pegou o lenço dela, ajudou a tirar um grãozinho de areia que entrou no olho do rapaz. Aí estabeleceu-se a amizade e no fim namorou esse rapaz. Esse rapaz era filho de um homem milionário e ela casou com um homem milionário. Então, bem do sonho, desejo dela, ela disse, quando crescer eu quero casar com um homem rico, e casou com um homem rico. Mas primeiro ela fez alguma coisa, plantou alguma coisa, ser prestativo, ser prestativa com alguma pessoa. Então, vendo uma pessoa em apuros, porque entrou um cisco no olho, ela se prontificou, pegou um lenço dela, ajudou a tirar o cisco do olho. E o Glenn Clark, atendendo uma pessoa que mandou uma pergunta, para ele mandou uma carta, mas essa pessoa, muito feliz, falou, permita-me publicar numa revista de grande renome dos Estados Unidos. Ele permitiu, daí para frente se tornou escritor, graças às gentilezas. Então, faça o bem, que as coisas virão para você. Muito obrigado. Todo dia começa com escolhas. E talvez a mais importante dessas escolhas seja: quais palavras deixamos entrar no nosso coração? Chegou o Palavras de Luz 2026 Preceitos Diários, uma nova edição com mensagens que renovam a alma e transformam o ambiente onde você vive. São 31 mensagens para começar o dia com fé, fortalecer sua conexão com Deus e viver em plena harmonia. A cada nova edição, renova-se o compromisso com a palavra positiva que acolhe, desperta e transforma. Disponível nas versões mesa e parede, adquire em nossa livraria virtual ou em uma das sedes da Seitoneia mais próxima de você. sni.org.br/onde encontrar. Acesse livraria.sni.org.br, WhatsApp 11 5074 4180. Palavras de Luz 2026, Preceitos Diários, um presente espiritual para iluminar vidas. Muito obrigada!